hoje a gente conta com uma palestra do professor Paulo Henrique Souto Ribeiro, que é professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, da comissão organizadora do evento também. Muito obrigado por ter aceito. O professor Paulo, ele é pesquisador em ótica quântica. Uma salva de palmas. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Quero começar, então, dando os parabéns para toda a comissão organizadora, principalmente da professora Roseline, e a minha participação foi só como Uber, né? de convidados. Bom, agora eu vou voltar no tempo, aqui, uns 2.300 anos, falar um pouco sobre... Eu fiz uma palestra em 2015, que foi o Ano Internacional da Luz, né? Eu fiz uma palestra sobre a luz. E esses aqui são os slides que eu tinha daquela palestra, que fala vários eventos históricos importantes sobre o conhecimento do ser humano sobre o que é a luz, né? Então, eu destaquei alguns aqui que eu achei muito legais na época, que é o seguinte, ó. O Aristóteles, todo mundo já ouviu falar do Aristóteles, né? O Aristóteles, ele associou, né, a noção de cores aos tons musicais, né? Olha isso, 2.300 anos atrás. Acertou em cheio, né? Porque as cores da luz estão relacionadas às frequências ópticas e os tons musicais estão relacionados às frequências acústicas, né? Então o cara teve essa intuição, né, incrível. E o Euclides, né, era um cara da geometria e também deu contribuições na descrição da ótica, o que a gente chama hoje em dia de ótica geométrica, né? E você teve... muitos anos também, antes de Cristo, o pessoal fazia lente, ou pegava umas bolotas de vidro, já sabia fazer vidro, botava água, né? Aí o índice de refração da água é maior do que do ar, você faz uma lente esférica, né? Bom, aí depois a gente vai entrar numa história aqui, ó, que é muito legal, e tem muito a ver com a questão da computação ótica quântica. Porque para você ter vantagem quântica, o sistema que você usa tem que ter propriedades quânticas sem análogo clássico. Porque se tiver análogo clássico, você não precisa mexer com o sistema quântico, que em geral é microscópico, é mais difícil de manipular, está mais sujeito a ruídos, imperfeições e tal. Então, o que aconteceu aqui, a partir dos anos 1600, né, no Renascimento, em diante, uma discussão sobre, vamos fazer uma teoria para descrever a luz, né? Então, haviam teorias ondulatórias e teorias corpusculares, né? E esse cara aqui, ó, é o Christian Huygens, né? É um holandês. Ele foi um dos criadores da teoria ondulatória da luz. Então falou, olha, a luz, ela deve ser uma onda, tal, e sai de uma fonte, chega no nosso olho, tal. O Isaac Newton, ele fez o famoso experimento do prisma, né? E observou a dispersão da luz. Então jogou luz branca no prisma e aí saiu aquele arco-íris do outro lado. E aí ele explicou isso usando uma teoria corpuscular. Ele falou, não, a luz é corpuscular por isso. Porque quando passa nesse meio, os momentos das bolinhas, né, dos corpúsculos, né, eles vão se modificar de acordo com o material e tal. E o Newton era um cara influente, né? Era um nobre, né? Nessa época todo cientista era nobre, né? Porque pobre não estudava, né? Você tinha que ser filho de nobre e tal. E ele era muito influente ainda por cima. Então, a teoria corpuscular do Newton ela prevaleceu durante muitos anos. Esse cara aqui, o Homer, ele é um astrônomo, né, que fez medidas da velocidade da luz, que é uma outra coisa bem interessante, principalmente do ponto de vista histórico. Medir a velocidade da luz não é fácil, pessoal. É muito rápido, né? Então, esse cara foi e fez estimativas fazendo observações astronômicas das luas de Júpiter, né? E a velocidade da luz, depois, ela foi sendo medida através de vários métodos, né? Cada vez mais sofisticados e mais precisos. Então tem um gráfico, isso aqui eu tirei do Wikipedia, ó, bem interessante. O valor da velocidade da luz com a barra de erro em função do tempo, ó, dos anos. Aí você dá um zoom aqui, ó, você vai ver que está tendendo para um valor, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Significa que 300 mil quilômetros por segundo, você pode ir e voltar da Europa 10 vezes em um segundo, né? Na Europa dá 10 mil quilômetros, dá 15 vezes, né? Então, mas o que aconteceu? Por que parou aqui, ó, em 1984? O que aconteceu em 1984 foi o seguinte: você tem esses institutos de pesos e medidas, né? Aqui no Brasil você tem o Inmetro, e lá nos Estados Unidos você tem o famoso NIST, né? E aí, o que acontece? Você tem que, para medir uma velocidade,
você tem que medir distância e tempo. Velocidade é distância sobre tempo, né? Mas para medir distância, você precisa de um padrão, né? E para medir tempo também. Atualmente usa-se relógio atômico, né? Então o que o pessoal do NIST fez? Eles inverteram a equação e utilizaram a velocidade da luz para estabelecer um novo padrão de metro. É por isso que parou de medir. Porque agora você mede 1 metro como um espaço que a luz percorre num certo intervalo de tempo, né? E outra coisa muito importante é a polarização da luz, né? Então a luz, além dela ser uma onda, ela tem campo elétrico e campo magnético, que são vetores. Então a gente associa a direção do vetor campo elétrico à polarização da luz. E muitas das aplicações que a gente vai fazer aqui com computação quântica com fótons usam a polarização da luz, né? E esse francês aqui, né, o Malus, em francês seria Malus, né? Ele estabeleceu uma equação, né, que relaciona a intensidade da luz antes e depois de um polarizador, que é um dispositivo que torna uma luz não polarizada, polarizada. Bom, então hoje de manhã o Rafael já falou da experiência de fenda dupla. Acho que todo mundo aqui deve ter falado da experiência de fenda dupla, que é a experiência super fundamental pelo seguinte. Essa experiência ela foi feita, né, pelo Thomas Young, né, no começo dos anos 1807, né? E essa experiência ela é feita assim, né? Você tem uma fonte de luz, bota 2 aberturas e olha a luz que passa do outro lado. Então, em vez de você olhar 2 faixas, né, uma igual a cada abertura, você vê o chamado padrão de interferência, que é uma assinatura da característica ondulatória da luz, né? E aqui tem esse desenho, né, que talvez vocês já tenham visto essa experiência de fenda dupla em água, né? Você pega a água assim, você bota uma madeira assim batendo numa cuba d'água, vai gerando ondas, né? E bota 2 aberturas assim, como 2 fendas, e você vê exatamente isso aqui, né? Interferências construtivas e destrutivas, né? Uma onda alta com uma onda baixa se cancela, né? Então, por isso que tem esse chamado padrão de interferência, que são oscilações de intensidade. Bom, o que acontece? Isso impulsionou a teoria ondulatória versus teoria corpuscular. E eu gosto de contar esse caso aqui, ó, meus estudantes, todos já ouviram isso várias vezes, deve estar cansado de ouvir, mas é muito interessante, que é o caso do ponto brilhante de Poisson, Arago e Fresnel, né? Que é o seguinte, teve um concurso na Academia Francesa de Ciências sobre quem apresentaria a melhor teoria da luz, escrevendo a luz. E o Jean Fresnel, né, que é um francês lá, ele apresentou O Jean Fresnel é um caso muito interessante. Ele era engenheiro de estradas. Nas horas vagas ele estudava a luz, né? E ele apresentou a teoria ondulatória para a luz, né? E aí o Poisson, tem vários Poissons, né? Um dos Poissons estava lá na banca. E aí falou, olha, seu Jean Fresnel, a sua teoria está errada, obviamente. Por quê? Porque se a luz for uma onda e você colocar um anteparo assim, um pirulito, tipo isso aqui, né, ó, e iluminar, vai aparecer um ponto brilhante atrás do anteparo, o que obviamente é impossível, né? Aí, esse cara aqui, o Arago, ele era um experimental, né? E fez o experimento, vamos fazer para ver, né? E observou. Isso aqui, ó, no slide não dá para ver muito bem, né? É uma foto de um experimento, que a luz difrata em volta, né, desse pirulito, faz uma sombra e lá no meio, a uma certa distância, aparece um pontinho brilhante, né? E aí, com isso, o Fresnel ganhou o prêmio, né? Então todo mundo falou, pronto, acabou, não tem discussão, a luz é ondulatória, é uma onda, né? Então, beleza. Aí veio o James Clerk Maxwell, né? E ele escreveu essas 4 equações. Inclusive, para quem não está acostumado com notação vetorial, e ele escreveu essas 4 equações. Se você acha que elas são complicadas, você precisava ver na época, porque não existia essa notação. O cara escrevia todas as derivadas assim, de x, de y, de z e tal, era um negócio enorme. Mas ele formulou isso aqui, e a partir dessas equações, a gente consegue derivar uma equação de onda, né? Então, com isso, você formaliza a chamada teoria eletromagnética, que descreve a luz como uma onda que tem campo elétrico e campo magnético, né? E esses 2 campos, eles interagem entre si, né? E oscilam, né? Então, beleza, está tudo certo, é onda eletromagnética. Aí o Michelson e Morley,
fizeram um experimento aqui, o famoso experimento de Michelson, o interferômetro de Michelson, né, que eles queriam observar se a luz precisava de um meio para propagar. Aí o pessoal falou, não, será que a luz precisa de um meio? Se precisar, como é que ela vem do Sol até a Terra? Né? Aí o pessoal falou, não, deve ter um negócio lá chamado éter, que a gente olha assim, parece vácuo, né? Então vamos fazer um experimento para ver isso. Então esses caras fizeram esse interferômetro aqui, que a gente faz nos cursos aqui, né, de graduação em física, faz no laboratório de ensino, e você vai lá fazer, você vai ver que não é tão fácil, né? Já está tudo preparadinho lá, não é tão fácil. Esses caras fizeram isso sem laser, numa montagem que era assim, para não vibrar, porque as vibrações alteram as interferências, né? Eles colocaram o interferômetro em cima de uma bacia, um tanque de mercúrio, para poder absorver as vibrações. Negócio de louco. E fizeram a experiência. E o que eles observaram? Né? Nada. Né? Ou seja, não tem éter. Então, se não tem éter, é porque a luz ela consegue se propagar no vácuo. Né? Então, é mais uma propriedade interessante. Né? Bom, aí vem o Max Planck, né, em 1900 e pouquinho, e faz uma teoria para descrever a radiação do corpo negro, que era uma questão espectroscópica. E para fazer essa descrição teórica, ele teve que quantizar níveis de energia. A partir daí começou a surgir a teoria quântica. Né? E o Albert Einstein, né, ele ganhou o prêmio Nobel, não foi por causa da teoria da relatividade, tá certo? Foi por causa do efeito fotoelétrico. Você sabe que aqui no Brasil eu conheço um cara que é especialista na biografia do Einstein, chama Cássio Leite Vieira. É um cara que trabalha no Rio, ele é jornalista científico. Né? E ele contando um pouco da história da vida do Einstein, né? Então ele diz o seguinte, que quando o Einstein fez a teoria da relatividade geral, o pessoal da academia que ia discutir, né, a quem atribuiu o prêmio Nobel, falou assim, gente, esse cara merece o prêmio Nobel, mas essa teoria é muito louca, né? E se esse negócio estiver errado, como é que faz? Aí falou assim, não, beleza, então vamos dar o prêmio Nobel para ele por outra coisa, dá pelo efeito fotoelétrico, que também é importante. E o efeito fotoelétrico, ele tem essa pegada quântica, né? Porque o efeito fotoelétrico mostra que a matéria ela só absorve a energia luminosa em pacotes, né? Então, isso indica que a luz pode ter uma estrutura tipo corpuscular, né? Que tenha que ter valores de energia, tem um valor mínimo, né? Dependendo da frequência. E aí, quem inventou o nome de fóton, na verdade, foi esse cara aqui, ó, o Gilbert Lewis, que era um químico, e que parece com um político que tinha no Brasil, que é Antônio Carlos Magalhães. Isso não importa. Aí, olha só, pessoal, tem uma coisa muito importante aqui, que em 1960, esse rapaz aqui, o Theodor Maiman, ele construiu o primeiro laser. Né? E isso foi um marco muito importante para a ciência toda. Né? Isso mudou muitas coisas. E esse aqui é uma foto que eu achei pela internet do laser de Rubi, que ele construiu. Ele construiu o laser, mas quem ganhou o prêmio Nobel foram os teóricos aqui, ó, o Charles Townes e o Bazov e Prokhorov. Né? Não estou com dor de cotovelo. Mas, então, eles inventaram o laser. Né? A primeira coisa que fizeram, quando inventou o laser, vamos jogar esse laser num cristal, ver o que acontece. Jogaram o laser num cristal e viram a geração de segundo harmônico, que é um efeito de ótica não linear. O que é isso? O cara jogou um feixe de laser com um certo comprimento de onda, 800 nanômetros. 800 nanômetros vai dar uma cor vermelha. Né? A gente quase não consegue enxergar mais, um vermelhão escuro. Né? Aí você sabe que o espectro luminoso visível, né, tem comprimentos de onda. A onda tem, né, comprimento de onda, lambda, e tem a frequência, não é isso? Então, o lambda para visível vai de 400 a 800 nanômetros, mais ou menos. 400 nanômetros é violeta. Né? Abaixo disso é ultravioleta e acima de 800 é o infravermelho. Né? O cara pegou, então, jogou esses 800 nanômetros aqui e viu sair um roxinho de 400 nanômetros, que é a chamada geração de segundo harmônico. Foi publicado nessa revista aqui em 1961. Olha só, a primeira coisa que fizeram. Né? E inaugurou a ótica não linear, que tem um papel muito importante na ótica quântica. Né? Aqui, antigamente, né, não tinha câmera e tal. Né? O que o pessoal fazia, os experimentos? Queria registrar, tirava foto. Né?
das coisas. Já existia foto, né? Aí ele tira uma foto aqui do fundamental, que é esse 800, fortão, e aparece um pontinho aqui no segundo harmônico, né? E aí nem aparece mais nessa figura. Isso aí é da revista mesmo, mas não dá nem para ver direito. Mas então inauguraram a ótica não linear. E na ótica não linear tem uma coisa que nos interessa especialmente, né? Que é o oposto da geração de segundo harmônico, né? Porque para você entrar com uma luz de 800 nanômetros, né, e sair com uma de 400, o que você tem que fazer? Você tem que pegar 2 fótons de 800 nanômetros, juntar para gerar um de 400. Por que é de 800 para 400 tem que pegar 2? É porque 800 nanômetros tem menos energia. Você tem que jogar 2 vezes a energia para sair com um de 400. Né? Eu já estou falando em termos de fótons, né? Mas a discussão ainda continua. Né? Então, olha lá, o pessoal observou o processo contrário. Se você jogar um cara aqui de 400, pode sair 2 de 800. Né? Então, você joga o laser azul no cristal, vai sair 2 vermelhos. Né? Ou seja, é como se um fóton azul quebrasse em 2. Né? É como se. Não é exatamente isso, mas é parecido. Isso se chama conversão paramétrica descendente. Isso aqui é uma foto famosa desse processo. Né? Mas vamos lá. Então aqui tem esse vídeo, que eu acho bem legal. Vamos ver se ele passa, que eu tenho que ir lá. Opa! Deixa eu acionar ali. Isso aqui é um site que tem animações de coisas físicas. Né? Foi. Então, olha lá, ele está mostrando uma animação. Se os fótons fossem partículas, você teria, no experimento de fenda dupla, um resultado desse tipo. Né? As bolinhas vão batendo e vão caindo lá do outro lado. E dá um negócio borrado, sem padrão. Né? Se a luz for uma onda, né, ela vai produzir o famoso padrão de interferência que a gente observa. Né? Então, está lá, tem lugar que não tem luz e tem faixa vermelha onde tem luz. Agora, se a luz for onda e partícula ao mesmo tempo, olha lá, ela se propaga como onda, na hora que você mede, ela vai para um pontinho. E aí você repete a experiência muitas vezes até obter uma estatística. Né? E aí essa estatística você vai ver que vai dar um padrão de interferência. Então, nesse experimento de fenda dupla, a luz se comporta como onda e como partícula. Eu gosto de dizer que na propagação é onda e na interação com a matéria é como se fosse partícula. Se eu colocar um observador, né, ele vai apagar a interferência, porque aí você vai ter informação sobre qual fenda que o fóton passou. Né? Então, isso mostra que a luz apresenta essa dualidade. Tem hora que ela se comporta como onda, tem hora que ela se comporta como partícula. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos. Até!